castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, livro de Jeremias, capítulo de número 14. Jeremias 14. E nós procederemos à leitura do verso 1 ao verso de número 9. Jeremias 14, 1 a 9. Vamos lá? Juntos? Leemos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá. As suas portas estão abandonadas. De luto se curvam o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas do campo têm as suas crias e as abandonaram, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra, como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como um homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, e não nos desampares. Amém. Irmãos, certamente os que estão acompanhando a série de pregações sobre o livro de Jeremias estão vendo que é um cenário muito difícil, o cenário do livro do profeta Jeremias. Mas as coisas, ainda que sejam difíceis para os homens, como foi citado aqui, não são impossíveis de serem transformadas pelo nosso Deus. Quero compartilhar com os irmãos quando Deus é a esperança que age. Se desse um tema a essa fala, quando Deus é uma esperança que age, que não está estático, que não está parado, que se movimenta. Quando Deus é a esperança de Israel que age. Eu quero fazer um apontamento no verso de número 7 e o verso de número 8 e a parte final do verso de número 9, que traz para nós algumas instruções importantíssimas. Diz o texto: pois que as maldades testificam contra nós. É Israel que está dizendo isso. Contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam, contra ti pecamos, ó esperança de Israel, e redentor no seu tempo da angústia. Na parte final diz: mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Irmãos, importante ressaltarmos aqui que o livro de Jeremias até aqui é um livro que parece que não tem solução para aquele povo. Parece que Judá e Jerusalém estavam assim numa condição quase que num destino cravado de morte, de separação de Deus. Sabe quando você olha para aquele cenário catastrófico e que não vê nenhuma possibilidade de mudança, nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma reversão possível daquela situação?
Em alguns momentos, alguns quadros que nós podemos identificar na nossa vivência como família, às vezes a gente passa por aquele momento, do ponto de vista financeiro, que você não vê a luz no fim do túnel. E a primeira coisa que a gente perde é o quê? Esperança. Aí depois a gente perde o que mais? O sono. E às vezes perde até o apetite. Perde a alegria, perde entusiasmo, porque você não vê uma luz. Quem já passou por isso? Você e eu, todo brasileiro, todos nós. Aquele momento assim que você, Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou roubar, eu não vou fazer mal para os outros, eu sou honesto, estou fazendo as coisas certas, mas não consigo ver uma luz no fim do túnel. Ou aquele momento da saúde, como quando tem algum paciente na UTI e que praticamente é mantido por aparelhos eletrônicos. Eu, como pastor, ao longo desses quase 30 e poucos anos de ministério, já entrei em muitos hospitais, muitas UTIs, e vi aparelhos mantendo a vida de muitas pessoas. E aqueles aparelhos eletrônicos ligados, praticamente, se desligassem aquele aparelho, a vida definharia. E de maneira particular, como é sabido da igreja, antes de vir aqui para o Vale, meu irmão Reginaldo, que faleceu ano passado, ele ficou 3 meses na UTI. E num período desses eu vim de São Paulo para Juiz de Fora, e ali eu fui visitá-lo no Hospital Escola da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele estava na UTI. Meu irmão praticamente sem cor, aparelho ligado o tempo todo, e foram 3 meses de uma angústia tremenda. Angústia. Porque a gente não sabia o que viria depois. Nós não tínhamos praticamente esperança do ponto de vista humano, até os médicos falaram, olha, não tem jeito para ele vai morrer. E, amados, num momento muito difícil, porque quando você tem um quadro prolongado de uma situação de catástrofe, de morte, aquilo gera um estado de sofrimento muito grande. Porque você não vê, não tem esperança, não tem uma luz no fim do túnel, não tem nada à frente que possa dar um alento para que você fale, não, tem chance, tem jeito. E nesse caso, irmãos, em especial do meu irmão, depois de 3 meses ele saiu da UTI. O hospital passou a chamá-lo de Highlander. Ele viveu mais 3 anos depois. Irmãos, esse quadro pintado por Deus, por meio do profeta em relação à nação de Israel, quadro difícil, só um milagre para mudar aquele cenário. E quando eu falo milagre, eu falo de uma intervenção sobrenatural, que vai além das ordens naturais das coisas. Somente o milagre poderia mudar aquele estado de miséria espiritual da nação, como até aqui nós temos visto. Quem tem acompanhado as mensagens, se você não assistiu, assista, elas estão disponíveis no YouTube. E você vai ver que é um cenário que só Deus poderia fazer alguma coisa. O povo estava de costas para Deus, não queria saber nada de Deus, o povo estava falando mal de Deus, falando mal das coisas do Senhor, os sacerdotes, os profetas, os pastores, todos contra Deus, ninguém queria nada. E a descrição no verso 7 diz assim, que há um reconhecimento de que algo estava errado, e o que estava errado não era com Deus, não era com a santidade de Deus, não era com o caráter de Deus, mas a vida pecaminosa do povo. Irmãos, quando o negócio está feio para o nosso lado, olha, saiba o seguinte, nunca o problema é Deus. O problema sempre somos quem? Somos nós. Nunca o problema é Deus. E aí, quando nós começamos a entender isso, aí a gente para de reclamar de Deus e das pessoas e vai começar a olhar para dentro da gente mesmo para ver que tem coisas que, na verdade, nós precisamos acertar na nossa própria vida, que foi isso que aconteceu com a nação de Israel, porque no verso 7 diz assim, posto que as nossas maldades testificam contra nós.
Peço a alguém que feche essa porta aqui para mim, por favor. Essa aqui do lado, aqui, ó, né? Diz assim: posto que as nossas maldades testificam contra nós. Ou seja, o pecado da nação era denunciado pela pecaminosidade com que levavam. Irmãos, o pecado deixa as pessoas cansadas. Isto é ensinado no profeta Isaías, capítulo 53, quando Isaías fala que Jesus levou sobre os seus ombros as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por quê? Porque o pecado sobre os nossos ombros nos cansam. E nós precisamos de que alguém levasse esses pecados por nós. E Jesus é apresentado em Isaías capítulo 53 como aquele que leva a nossa culpa, que leva o nosso pecado imputado sobre ele ali na cruz. O pecado cansa o homem, e a nação de Israel, diante de todo um cenário de pecaminosidade, chegou à inteligente, sábia conclusão: olha, o grande problema não é Deus, o grande problema somos nós mesmos, a ponto deles dizerem: pois que as nossas próprias maldades testificam contra nós. Portanto, no verso 7, irmãos, há um clamor posterior, um pedido de ajuda. Quando eles veem que o problema é eles e não é Deus, eles vão recorrer a Deus. E é interessante que a expressão que usa aqui no verso 7 é: Senhor, age por amor do teu nome. Senhor, age por amor do teu nome. Irmãos, a frase, para quem gosta de português, entender análise gramatical, a frase é um vocativo. Vocativo é o termo da oração por meio do qual chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor real ou imaginário. Ou seja, a nação de Israel está falando: Senhor, nós é que pecamos, nós é que erramos, e Senhor, age por amor do teu nome. Faça alguma coisa, Senhor, por amor do teu nome. Irmãos, é interessante que nessa oração que eles fazem, eles reconhecem que somente Deus poderia mudar aquele cenário. Que somente Deus poderia mudar aquele cenário. Age por amor do teu nome. Age por amor do teu nome. Não foi: age, Senhor, conforme a minha competência. Age, Senhor, conforme a minha sabedoria. Age, Senhor, conforme o meu entendimento. Senhor, age conforme o teu amor. Irmãos, nada melhor do que reconhecer e recorrer ao amor de Deus quando nós estamos em situações difíceis. E a nação de Israel estava numa situação difícil, porque o pecado tinha dominado completamente a nação. Eu citei aqui hoje cedo as questões as quais estavam envolvendo o pecado da nação. Eles estavam buscando a glória própria, o conhecimento próprio, a riqueza própria, e dando as costas para o Senhor. E agora clamam: Senhor, age, age por amor do teu nome. Mas, irmãos, qual é o cenário que é descrito aqui? Já ouviu aquele ditado: se não vem pelo amor? Esse irmão meu, ele veio pela dor. Ele ficou cerca de muitos anos da vida longe de Deus. Prostituição, bebida, desonra com o pai, falta de amor para consigo mesmo, com a família, desonra completa. E conhecia a Bíblia. E frequentou a igreja. E sentou nos bancos da igreja. A única coisa que ele não admitia é que alguém falasse mal de igreja perto dele, porque ele sabia o que é a igreja. Ele tinha 2 irmãos pastores. Ele sabia o que é a vida de um pastor, de alguém que leva um compromisso sério com Deus, que não usurpa, que prega a palavra, que tem compromisso de testemunho cristão. Ele sabia disso. Mas o resto, tudo é com tipo de perversidade, ele praticou. Ele se autodenominava de Salomão, porque tinha muitas mulheres, vida de prostituição. Mas, irmãos, a dor veio, o sofrimento veio. E nesse caso, irmãos, Deus, por mais que Deus quisesse trazer a nação por meio da palavra do profeta Jeremias,
como foi citado, capítulo 1, vocação de Jeremias, capítulo 2, quando Deus está trazendo e falando as condições da nação, a nação estava no estado de pecado contumaz, dureza de coração, e nada convencia. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus mandou uma seca. Seca, ou seja, Deus fechou os céus e não mandou água. E nesse tempo que não houve chuva, houve privação, houve precariedade, não tinha água para que os humanos bebessem, não tinha água para os ricos, não tinha água para os pobres, não tinha água para os animais. Os animais todos estavam descuidando das suas crias, e por conta disso, algum animal que dava à luz, alguma cria, abandonava porque sabia que não tinha erva, não tinha comida, e também os humanos estavam em quadro de privação. E, amados, nada melhor do que, às vezes, a privação para a gente aprender algumas lições. Às vezes tem privação sobre a nossa vida que são aspectos disciplinares de Deus e aspectos didáticos de Deus para nos fazer aprender alguma coisa. Desde a privação de dinheiro, falta dinheiro, então você tem que confiar na providência de Deus. Falta saúde, não tem plano de saúde, não tem recurso, você tem que crer que Deus vai cuidar de você. Eu me lembro meu início de pastorado em São Paulo, década de 90, logo quando nós chegamos ali, uma dificuldade financeira absurda da nossa igreja, da comunidade. E, amados, eu com 2 crianças, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? As crianças precisam de leite. E, de repente, irmãos, Deus levantava gente da igreja para quê? Mandar o leite. Quando menos esperava, chegava alguém em casa, pastor, eu passei aqui no mercado, tá? Eu comprei esse negocinho aqui para você. Aí, chegava a caixa de leite. E eu já dei esse testemunho à igreja, quando tinha um sonho de fazer um curso, um outro curso, de repente fui fazer o curso, não tinha mais condições de concluir o curso de psicologia. Um médico falou assim, pastor, você está fazendo o curso? Não tem dinheiro mais, dinheiro acabou, não tem mais recurso. Pastor, daqui a um tempo eu vou ajudar você. O tempo passou e ele falou, está aqui, 4 anos de faculdade para mim. Deus provê. Irmãos, Deus provê quando a gente confia. Mas, às vezes, a privação, se não for bem entendida, ela vira murmuração, ela vira reclamação, ela vira queixume. E, no caso aqui, a privação foi um momento para tratar a nação de Israel. E aqui, essa nação privada da água, agora tem muitas dificuldades. Eles chegaram a uma conclusão, irmãos, chegaram a um ponto que sabiam da grandeza de Deus, sabiam do amor de Deus, sabiam da compaixão de Deus, mas até então não haviam se quebrantado, não haviam tido aquele momento em que Deus quebrou, sabe, esmiuçou para tratar, se não vem pelo amor. Até então, qualquer tipo de outra situação não era a dor que atingisse a alma, o cerne daquela nação, para que a nação mudasse. Mas esse capítulo de número 14, vai nos mostrar alguns sinais de mudança. E os sinais de mudança, irmãos, são estabelecidos quando eles começam a dizer, Senhor, age pelo teu nome, porque nós não merecemos, mas o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus de graça. E eles declaram, irmãos, isso porque eles sabem que Deus é um Deus que age. Deus não é um Deus estático, mas é um Deus que se move. Deus não é um Deus parado. É por isso que o Salmo de número 115, quando vai fazer a declaração acerca dos ídolos, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, som nenhum lhe sai da sua garganta, porque são estáticos, deuses, feitos por mãos humanas. Eu citei hoje cedo aqui, um pastor auxiliar meu, foi meu auxiliar há 5 anos, agora está venerando essas coisas. Venerando essas coisas, apostasia. Até então, irmãos, a nação de Israel estava num quadro de apostasia. Mas a luz no fim do túnel foi... Eles sabiam do caráter de Deus.
Eles sabiam quem era Deus. Um Deus que age, um Deus que se move. E no verso de número 8, eles chegam a dizer que o Senhor Deus era a esperança e o Redentor de Israel no tempo de angústia. De alguma forma, a grande seca trouxe a privação de água e, com isso, a escassez de alimento, fome, miséria material, humana. E nessas horas o povo apela para a intervenção de Deus. Eu fiquei pensando, nós brasileiros, nesse Brasil gigante, já fui em muitos congressos, já ouvi muitos nordestinos falarem, cantarem do seu jeito, com a sua prosa, com seus repentes. E me veio à mente a letra da música Asa Branca. Essa música de Luiz Gonzaga. E ele retrata um pouquinho do que a seca faz. Ele fala assim: quando olhei para a terra ardendo. Ele cita: qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, não tem água, sol forte, nem um pé de plantação. Por falta d'água, eu perdi meu gado, morreu de sede meu cavalo, meu alazão. Hoje, longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, para me voltar para o meu sertão. É uma música popular, mas ela retrata muito claramente aquilo que acontecia até então no nosso Nordeste. Talvez essa música pudesse ser cantada pelo povo hebreu. Por falta d'água, nós não temos animais. Por falta d'água, nós não temos comida. Por falta d'água, nós estamos privados. Nossos animais estão morrendo. Estão morrendo de sede. Nós não temos o que fazer. A privação fez o povo buscar quem? A Deus. A falta d'água para Israel era uma provação a mais, uma disciplina, um flagelo divino para quebrantá-los. E nessas condições, irmãos, o povo estava adoecido espiritualmente e fisicamente. Eu não sei até que ponto que esse flagelo da Covid-19 está sendo também uma oportunidade de Deus nos tratar, cada um de nós. Citei aqui que a enfermeira lá do Hospital Veracruz, ela disse o seguinte para mim e minha esposa: tem pessoas que entram aqui sorrindo, conversando, e quando nós vamos observar o nível de saturação, está baixíssimo, 50%, 60%, vai para a UTI e não volta vivo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, graças a Deus que não nos falta água, mas esses momentos de dificuldade estão continuamente sobre nós, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista ético. A ética, os valores da fé cristã, os valores de homem, homem, mulher, mulher, tudo isso está sendo destruído dia após dia. Irmãos, então, nós precisamos de uma intervenção de Deus. Eles precisavam de uma intervenção de Deus. E é por isso que eles estão dizendo: Senhor, ó Deus, por amor do Teu nome, age. Por amor do Teu nome, age. Senhor, não fique parado. Nós não temos outra solução diante dos problemas que nós estamos enfrentando. E eu vejo aqui, irmãos, pelo menos 4 motivos pelos quais Deus haveria de intervir. Primeiro, eles clamam pela intervenção de Deus por causa do seu choro. Verso de número 2, diz assim, capítulo 14, verso 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá. Clamam pela intervenção de Deus por causa do seu choro. Por amor do Teu nome. Vê, Senhor, o nosso choro. Vê, Senhor, o nosso choro. Judá estava chorando.
Amados, ninguém chora sem motivo. Nós podemos chorar de alegria. Nós podemos chorar, e o choro, para nós, ele é traduzido como ausência de palavras. Às vezes eu estou tão alegre, estou tão extasiado, que eu não tenho palavras para exprimir a minha alegria. Eu choro. Tem gente que chora de alegria. Mas, muitas vezes nós temos tido muitos motivos para chorar, por conta das coisas que não vão bem na nossa vida, das coisas que nos causam sofrimento, daquilo que foi ruim que aconteceu conosco, com alguém que estava perto de nós, com a nossa própria história. Parece, irmãos, que a seca sensibilizou aquele povo, e a seca fez o povo chorar. Presta atenção naquilo que eu quero dizer para você. Qual é a seca metáfora da sua vida que está te fazendo chorar? Qual é a seca da sua vida que está te fazendo chorar? Segundo, clamam pela intervenção diante da sensação de abandono. Diz o verso 2: anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas. E eu estava vendo comentaristas bíblicos falando sobre portas abandonadas, e trazem alguns sentidos. Dentre eles, as portas representavam pontos de comércio, pontos de encontro em que as pessoas às vezes faziam seus negócios, mas também trocavam as suas ideias, as suas informações. E nesse caso, irmãos, Israel estava dizendo o seguinte: olha, nós não temos lugar mais para a gente conversar e para trocar informações, nós não temos lugar para a gente negociar. Os deuses já não atenderam a nação de Israel, as riquezas não puderam mais atender às expectativas do povo, porque eles estavam se gloriando nas riquezas, e nosso Deus havia dito anteriormente: glorie-se em me conhecer. Mas eles estavam se gloriando nas riquezas, mas as riquezas não podiam mais suprimi-los, porque havia seca, as portas estavam fechadas. E eles estão dizendo: Senhor, por amor do teu nome, não nos abandone. Estavam se sentindo abandonados. Irmãos, isso traz a ideia para nós, muito claramente, de que Deus, Ele conhece cada um de nós, ainda substância informe, e conhece cada um de nós na nossa individualidade. E esse conhecimento de Deus acerca de cada um de nós, Deus sabe quando você está no meio de tanta gente, mas você está se sentindo só. Deus sabe, só no casamento, só na família, só no trabalho, só na igreja, porque Deus sabe. O salmista foi muito claro ao dizer: para onde eu vou fugir desse Deus? Se eu subo aos céus, esse Deus sabe que eu estou ali. Se eu desço ao mais profundo abismo, esse Deus sabe que eu estou ali. Se faço a minha cama nas asas da alvorada, o Senhor vai estar lá também. Eu não tenho como fugir. Para onde fugirei do teu Espírito? Irmão, sabe por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E esse Deus sabe da história de cada um de nós. E naquele momento, irmãos, a nação está falando assim: nós não temos a quem recorrer, nós estamos nos sentindo abandonados. Aí eles estão: Senhor, por amor do teu nome, age. Senhor, por amor do teu nome, faz alguma coisa. Por amor do teu nome, não nos abandone. Por amor do teu nome, não nos abandone. Terceira razão, irmãos, eles estão dizendo e buscando essa intervenção de Deus, estão clamando pela intervenção de Deus por causa do luto. Verso 2 ainda: anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão. O que é luto? Luto é sinal de morte.
E luto é sinal de perda. O luto, irmãos, é uma emoção que paira sobre o homem quando ele perde alguém. Ou seja, uma ruptura que causa uma distância do ser querido, o qual parte através da morte. Um profundo sentimento de tristeza, de compaixão, nasce dessa carência, desse aperto que vai no nosso peito, o qual se revela mínima ou em grande intensidade. E esse luto, irmãos, ele acontece com cada perda que a gente tem. Cada perda. Aí, do ponto de vista psicológico, aí, usando um pouquinho do conhecimento que temos, todos nós passamos por circunstâncias as quais nós experimentamos luto. Uma mudança de casa, uma perda de emprego, um casamento de um filho, uma viagem de uma filha, uma viagem de uma outra filha. Luto é uma perda. E que simbolicamente aquilo dá uma sensação de morte em cada um de nós. E Deus sabe que quando nós passamos por essa situação de luto, tem gente que não consegue processar esse luto e que de alguma forma vai viver quase que a vida toda. É por isso que tem pessoas que perdem parentes ou perdem alguma situação de emprego, algum tipo de injustiçamento, e passa 10 anos, a memória dele está viva naquilo. Passa 30 anos, a memória dele está viva naquilo. Tem 40 anos que fulano morreu, parece que ele está vivo, porque não processou o luto. Perda. Perda de posição, perda de função, luto. E nesse caso aqui, eles estavam de luto. Mas eu quero pensar que o grande sofrimento deles em relação ao luto não era por conta de perdas materiais. Vocês se lembram, eu citei vários textos hoje aqui cedo, que o grande luto era porque eles tinham abandonado a quem? A Deus. Quando se abandona o Senhor, opta-se pelo caminho de morte e não de vida. E eles optaram por esse caminho. Caminho de morte. A maior perda que Israel teve, irmãos, não foi de bens, de pessoas. Sua maior perda foi da comunhão com Deus. Nós vimos hoje pela manhã, ao falar do pecado, da soberba da nação, que Deus então denuncia o comportamento maligno por parte da nação e mostra duas características. Eles haviam recusado ouvir o Senhor, e por isso veio dureza no coração deles, e eles se recusaram a andar na presença do Senhor, optando em andar conforme os deuses e servir e adorar a outros deuses. Gente, se você olhar o Salmo 115, fala assim, esses deuses são mortos, e todos quantos os adoram são mortos como eles, e são nulos. É por isso que eles estavam de luto. É por isso que as pessoas hoje têm vivido um quadro de uma depressão existencial, porque eles estão buscando sentido na vida, no poder, no ter e no ser, e não em Deus e em sua palavra. É por isso, como citei hoje, no Japão e na Alemanha, grande índice de suicídio de jovens. Porque se você não for um jovem bem-sucedido, que tenha uma qualificação competitiva para enfrentar outros opositores, outros jovens em carreira, você não é bem-sucedido, não tem solução para você, os jovens se matam. Nesse quadro de pandemia, as pessoas que perderam dinheiro, que perderam posição, estão se matando, porque quadro de luto, perda, depressão, é como se pensasse o seguinte, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, porque a vida deles está centrada aqui na terra, não tem os olhos voltados para Deus, não tem esperança. E quem não tem esperança, irmãos, vai viver um espírito de morte, de angústia. Mas ainda bem, irmãos, que a dor por meio da seca chegou. Era a hora de começar a pensar de novo nas coisas de Deus. Verso 3,
Diz que buscavam água e não havia. Verso 4, por não haver chuva na terra, eles estavam deprimidos. Verso 4, os lavradores estavam decepcionados. Verso 5, os animais estavam abandonando as suas crias por não haver erva. Verso 6, os jumentos no campo tinham olhos desfalecidos porque não havia grama, não havia erva. Daí a declaração: esta seca foi causada pelos nossos pecados. E Deus está usando essa seca para chamar a nossa atenção. E aí eles chegam a dizer: posto que as nossas maldades testificam contra nós mesmos. Eu não sou advogado, eu tenho um irmão que é. Mas nenhum indivíduo, quando pratica um crime, precisa revelar as provas contra si mesmo. Se você fizer alguma coisa errada, estou falando isso do ponto de vista jurídico, tá? Se você fizer alguma coisa errada, você não precisa falar: eu fiz errado. Para que você seja condenado, na verdade, alguém precisa acusar você de que você fez aquilo errado. E precisa mostrar as provas que você fez o errado. Porque você não precisa construir provas contra si mesmo. Isso aí é questão do direito civil. Mas, amados, o que a nação está falando? Deus, posto que as maldades que nós praticamos, elas testificam contra nós. O que está acontecendo? Eles estão reconhecendo que eles falharam com Deus. Eles estão reconhecendo que, de alguma forma, eles transgrediram leis espirituais que não podiam ser desobedecidas. Eles estão construindo provas contra si mesmos, porque eles chegam a dizer: olha, as nossas maldades, e maldade é tudo aquilo que, na verdade, tem a ver, tem algo contrário à natureza santa e poderosa de Deus. E eles estão dizendo: olha, nós, por posto que nossas maldades testificam, elas denunciam aquilo que nós fizemos, nós não temos como não recorrer a esse Deus. Então, Senhor Deus, age. Mas, nesse caso, a nação diz: nós construímos provas criminais contra nós mesmos, e Deus sabe disso. Você se lembra, João capítulo 8, quando Jesus está ali na praia, e chega um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas chega para Jesus e fala: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E segundo a lei, nós precisamos apedrejá-la. Jesus, certamente abaixado, ouvindo aquela fala, a mulher ali constrangida por conta do seu ato vergonhoso, de fato pecaminoso. Mas Jesus dá uma palavra, e a palavra foi: olha, tudo bem, mas aquele que não tiver pecado, então pode começar o juízo sobre ela. E, amados, uma das formas de justiçamento do Velho Testamento mais absurda era o apedrejamento. Porque no apedrejamento, um grupo de pessoas, 10, 15, 20, multidão, com pedras nas mãos, atiravam naquele indivíduo ou naquela pessoa, do ponto de vista feminino. E depois alguém poderia falar assim: mas não foi a minha pedra que matou. Todos poderiam atirar, mas não foi a minha pedra que matou. E todos ficariam mais aliviados da sua culpa. Mas Jesus, então, diz essa palavra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E logo a seguir a esta fala, os homens, os justiceiros começam a sair, e fica apenas aquela senhora. Alguns dizem que teria sido Maria Madalena.
E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. E a descrição dos evangelhos é que cada um deles foi acusado pela própria consciência. O que está acontecendo com a nação de Israel? Senhor, as nossas maldades testificam contra nós. Foram acusados pela própria consciência, que estavam ferindo a santidade de Deus. A nação estava sendo acusada pelos seus atos pecaminosos, acusada pela própria consciência. E é por isso que eles estão dizendo: Senhor, age por teu amor, age por teu amor, não segundo quem somos, mas segundo aquilo que o Senhor é. Irmão, já estou concluindo essa fala. A única saída, a única solução para Israel era o Senhor, a quem eles chamam até então de esperança de Israel, a quem eles chamam de redentor de Israel. E é muito interessante toda a construção bíblica de palavras, de termos, de colocação. E essa expressão, esperança, apontando sempre para o que haveria de vir para trazer a solução. E essa esperança é descrita praticamente para a nação de Israel a partir de Gênesis 3,15, quando ali a promessa do descendente da mulher que haveria de pisar a cabeça da serpente, e esse descendente seria o ungido, o Messias. Então, havia, num certo aspecto, na escatologia veterotestamentária, um olhar para frente, e esse olhar para frente apontava aquele que haveria de vir, e por isso havia uma esperança. E essa esperança era o nascimento do ungido, do Messias. Mas é interessante o outro termo que é usado aqui, quando a palavra fala que aquele que haveria de ser o redentor de Israel. Então havia uma esperança futura na nação, e o estado de rebeldia deles era como que o esquecimento dessa esperança, mas aí brota, nasce de novo essa esperança, e ao mesmo tempo usa-se aqui a expressão o redentor de Israel. A palavra redentor, irmãos, ela vem ou tem origem no termo resgatador. E no Velho Testamento, qual era a noção de resgate? No Velho Testamento, essa relação aparece na questão do direito familiar, segundo o qual seria possível resgatar pessoas ou bens. E nesse caso, nós temos no livro de Ruth uma das figuras mais emblemáticas acerca desse resgate, desse redentor. Você se lembra da história de Ruth? E quando ela foi resgatada por Boaz, Boaz fazia parte da família, e por direito ele poderia resgatar aquela que havia estado viúva, ela tinha perdido o seu marido. E agora então Boaz, ele tinha condições de resgatar, de ter para si Ruth, porque ele fazia parte da linhagem. E quem fazia parte da linhagem podia resgatar alguém que estava numa condição um tanto perdido, sem amparo, sem cuidado, sem o devido cuidado, enfim. Boaz, então, irmãos, é essa figura. Ruth, viúva, poderia ser resgatada por Boaz, visto o grau parentesco. Boaz é, na língua hebraica, o Goel. Goel é o resgatador. Quem poderia tirar Ruth daquela condição de privação,
porque agora viúva, sem marido, esquecida, sem cuidado, sem amparo financeiro, sem nada, Boaz então vai resgatar Ruth. Mas Deus era a esperança de Israel, mas Deus também se colocou na condição de resgatador de Israel. E quando eu falo de resgatador, eu estou me referindo exatamente a essa condição. A nação estava perdida, a nação estava confusa, a nação estava atribulada, e essa nação precisava renovar a sua aliança com o Senhor. E essa renovação vem pela esperança, e essa renovação vem pela ação a qual o resgatador faria em relação à nação. E é interessante que a palavra aqui, esperança, o substantivo feminino, na verdade, ela se torna, o termo ele é mudado, porque o termo esperança é confundido com o próprio Deus. Deus é a esperança, e Deus é aquele que vai resgatar aquilo que está perdido, aquilo que está confuso, aquilo que está solto. Deus é o resgatador. A esperança do resgate daquela prisão pecaminosa a qual Israel estava era tão somente Deus, tão somente Deus. E amados, por isso que você e eu precisamos estar atentos, porque você poderia falar assim: pastor, mas aquele povo era um povo muito difícil. Aquele povo somos nós. Aquele povo é você. Aquele povo sou eu. Essas ações de rebeldia são nossas. Essas ações de autonomia, posso viver a vida longe de Deus, do jeito que eu quero, muitas vezes nós agimos assim. Sabe quando? Quando não oramos, quando não consultamos a Deus, quando não buscamos direção na sua palavra, quando não nos submetemos a ouvir a voz do Senhor. Porque ouvir a voz de Deus por meio da pregação, o próprio apóstolo Paulo diz, a fé é produzida ao ouvir a palavra. Não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. Mas quando nós não queremos ouvir nada, não queremos orar, não queremos a Bíblia, nós estamos fazendo exatamente como o povo de Israel no Velho Testamento. Porque, amados, no contexto do Velho Testamento, Deus, tal qual a palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 1, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, Abraão, Isaque, Jacó, pelos profetas, Isaías, Samuel, lá atrás, Jeremias, Daniel. Deus falou muitas vezes àquele povo, por esses intermédios, por meio das teofanias, das aparições, das manifestações de Deus, coluna de fogo, coluna de nuvem, anjos aparecendo, Deus enviando Gabriel, Miguel, mas hoje Deus não vai mais fazer isso. Deus não vai mais fazer isso. Hoje, irmãos, Deus nos fala pela palavra. 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus nos fala pela vida de Jesus. Hebreus 1, tendo Deus outrora falado muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, Jesus. Deus nos fala pelo Evangelho. Se você quer conhecer a Deus, conheça os Evangelhos, leia os Evangelhos, leia a história de Jesus, a história da redenção, o plano de Deus. Conheça Deus. Quer conhecer a Deus? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Amados, nós temos hoje caminhos maravilhosos, meios de graça, os quais Deus proporcionou para que você e eu tivéssemos comunhão com Deus, para que nós sejamos o seu povo, tal qual o livro de Pedro, que traz aquela declaração tremenda do apóstolo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa que Deus escolheu para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, diante do choro, e eu não sei qual é o seu choro, o motivo do seu choro é o Redentor de Israel, que é a sua esperança. Diante da sensação de abandono, não há outro, é o Redentor de Israel, que é a sua companhia e a sua esperança. Diante do luto, perdas, pessoas que morreram, pessoas que se foram, perdas materiais, mudanças drásticas da vida, é o Senhor que vai te consolar e que vai te confortar. Diante de um espírito deprimido, porque Israel estava deprimida, é o Senhor que vai trazer alegria ao seu coração. É o Senhor. E na parte final do capítulo de número 14, do verso de número 9, eu gostaria que a igreja lesse comigo, e a gente vai encerrar. Parte final, verso 9. Depois do ponto de interrogação. Achou aí? Vamos ler junto? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, e não nos desampares. Ó Senhor, o Senhor está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio. Somos chamados, o Senhor está nos chamando. E a pregação do Evangelho é esse chamado. Somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Amém? Você reflita nessa palavra, nesta noite, nesses dias, em nome de Jesus.